Fala galera, vamos falar de Vasco e Flamengo, polêmica. Sejam bem-vindos ao canal do Fera, vamos debater esse assunto, o pedido do Pedrinho, presidente do Vasco, para mandar o jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco e Flamengo em São Januário. Esse pedido é legítimo, não podemos pautar esse debate pelo clubismo. O Vasco tem um estádio, tem a sua casa e precisa ter o direito de jogar em sua casa. O que precisa ser debatido são as regras, são as condições para o jogo. É bom lembrar que todas as competições, elas têm regulamento, têm regras, elas atendem a alguns critérios. Então, por exemplo, na própria Conmebol, alguns jogos ou algumas fases tem estádios que não podem receber jogos, a depender de capacidade ou de questões de segurança, e aí aquele mandante precisa escolher outro estádio para jogar. Isso também acontece na questão de São Januário, devido às questões de segurança. O BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento de Estádios do Rio de Janeiro, dificilmente autoriza um Vasco e Flamengo em São Januário por conta de toda essa questão de segurança que envolve esse clássico. São as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, se não as duas maiores torcidas do Brasil. Mas o Vasco, na voz do seu presidente, o Pedrinho, fala sobre isonomia, o ter o direito de mandar o jogo em casa, não perder essa vantagem do seu mando de campo. E aí dá margem um pouquinho para o debate vir para a zona do clubismo, porque o Pedrinho também dá uma margem para esse ponto do clubismo, quando ele vem de dois mandos de campo, contra Botafogo e contra Palmeiras, que são duelos importantíssimos para o Vasco. Então, o que dá a entender é que o Pedrinho não está tão preocupado assim com a isonomia e com o direito de jogar em casa, para que tenha essa vantagem de jogar perto do seu torcedor, na sua casa, no seu caldeirão. O que dá a entender que ele quer jogar contra o Flamengo em casa. Então, isso é muito mais jogar para a galera, algo que talvez o comentarista Pedrinho criticasse, mas o dirigente Pedrinho faz, porque ele entende que comentar é uma coisa e está na figura do presidente ter que mostrar para o seu torcedor é outra. Mas isso não anula o direito e a legitimidade do Pedrinho e do Vasco de querer jogar em São Januário. O que eu acho é que, sendo legítimo e o BEP autorize, o Flamengo não vai, acredito que não tem que se manifestar contra isso. O Flamengo tem que jogar onde tiver que jogar, onde for determinado, só que o jogo precisa ser com as duas torcidas. Então o BEP precisa autorizar e precisa garantir a segurança para os dois clubes e para as duas torcidas. Então o que pega um pouquinho para mim é a sugestão do Pedrinho, que nem que seja com torcida única, ou que seja com torcida única. Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro, o Pará, se eu não me engano, o Ceará, são 2 ou 3 estados ainda só junto ao Rio de Janeiro que mantém a tradição de jogos com duas torcidas. E principalmente no Rio, que ainda tem setor misto no Maracanã e tudo mais. Então, assim, a gente pode abrir um precedente para que isso acabe. A questão de segurança, realmente, a gente não tem muito o que fazer, não tem muito o que opinar, fica a cargo do BEP e a gente acaba não sabendo os reais critérios. Talvez também seja mais fácil e mais conveniente para o Estado, para as autoridades dizer que não tem segurança, do que tentar dar a segurança, né? Então, assim, você mostra um pouco da sua incompetência, mas também você tira o seu da reta. Olha, não dá para fazer e ponto. Então acho que também esse não é o caminho. As autoridades estão aí para dar o jeito delas, elas precisam dar o jeito delas para as coisas acontecerem. Se você simplesmente diz não tem como fazer porque não tem segurança, também fica muito fácil você ser um profissional da área assim, né? Eu acho que o comandante do BEP precisa dar o jeito dele de dar segurança ao Vasco e Flamengo em São Januário. Eu acho que é um jogo que precisa acontecer todos os anos, e todos os anos em São Januário, e todos os anos com muita segurança. Até que isso vire rotina e a gente não precise mais estar aqui debatendo e discutindo se o Vasco pode jogar ou não na sua casa. Chega a ser até um absurdo. Mas, repito, é legítimo, mas não elimina o fato de que o Pedrinho está jogando também para a galera, e que o Pedrinho também não foi legal aí nessa parte de querer torcida única, porque isso vai abrir um precedente. Lá na frente, alguém vai reclamar disso quando um outro clube chegar numa fase decisiva e falar: lembra daquele jogo? Eu também quero colocar torcida única agora.
Então, para mim isso não é legal, eu acho que não é o caminho e é isso, essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião como flamenguista. Eu acho que o Vasco tem o direito, mas não é o caminho, não é a torcida única, e o caminho também não é a forma como o Pedrinho está fazendo, porque também é um pouco irresponsável. Há poucas semanas desse confronto, ele está começando a fazer aquele burburinho e começa a criar uma disputa, uma rivalidade, aquele debate entre os torcedores mais acalorados que foge do futebol e começa e pode, lá no dia do jogo, pode ser um dos focos de confusão. O que vocês acham? Comente aí e vamos que vamos. Canal do Fera, aquele abraço.